A ideia desse vídeo é tentar aplicar nesse carinha uma técnica de animação inspirada por um jogo que não tem animação. Se der certo, o método não só facilita a animar, mas também fica muito legal o efeito. E que jogo é esse em que eu tô me baseando? Darkest Dungeon. Se você conhece, deve estar pensando, como assim? O jogo tem muita animação. E sim, é 2D, mas tem animações. Os personagens são pedacinhos de papel movimentados em harmonia. Esses pedaços são conectados com uma espécie de esqueleto que indica o eixo das dobras e cria grupos, por exemplo, para a mão seguir o movimento do braço. O jogo usa essa animação quando os personagens estão andando e respirando parados, mas não são dessas animações que eu tô falando. As que eu acho magníficas e que ao mesmo tempo não existem são as dos golpes. Todos os golpes são apenas poses paradas, bem temporizadas e com efeitos em cima, e eu sempre achei que dão uma ótima impressão de impacto e movimento. Existe nada entre a pose padrão e a pose do golpe, é uma troca direta bem eficiente, e sem perder a qualidade, inclusive eu acho que uma animação suave tem risco de ficar ruim. Embora possa ter tido outros motivos, os golpes só serem uma imagem parada é provavelmente culpa das limitações do 2D. O esqueleto que eu mostrei antes não consegue ser usado para fazer poses muito diferentes, apenas movimentos pequenos, então os golpes precisam ser redesenhados do zero. Personagens 3D também usam um esqueleto parecido para controlar os movimentos, mas sem limitação de pose, então o processo de animação em si é fácil. O que é difícil é fazer isso bem. A animação é uma área enorme com pessoas talentosas que dedicaram a vida inteira a isso. Não é só querer fazer uma animação maravilhosa como alguém sem experiência, e é nesse momento que existir uma técnica simples pode ajudar. Darkest Dungeon 2 usa modelos 3D, mas os golpes rápidos sem suavização são tão bons que eles manteram no jogo. Porém, para aproveitar que os modelos 3D são mais fáceis de mexer, eles fizeram animações suavizadas também, mas só usam elas antes e depois dos golpes de um frame, para ter o visual extra, mas sem tirar o impacto do ataque. Então o jogo já mostra que dá para usar essa técnica em 3D, mas eu na verdade ainda prefiro a animação do primeiro jogo. A do segundo eu sinto que é uma animação, um frame congelado e outra animação. A qualidade das animações é ótima, mas o ataque em si fica meio travado. No primeiro jogo tem um pouco de movimento que eu acho legal e quero tentar replicar. Então, hora de fazer a minha versão. O personagem já tá com o esqueleto aplicado, usei um plugin gratuito para gerar essas formas em volta dele para controlar, comecei montando a pose inicial e o respirar. Olhando isso pode talvez parecer que é mais fácil animar tudo logo normalmente, mas eu te garanto que é só impressão. Essa é apenas uma pose parada e não representa as dificuldades de uma animação completa. A ideia é fazer um pulo para frente rápido, então a perna da frente dobrada é tipo um preparo para dar impulso. Os personagens que eu mostrei de Darkest Dungeon têm golpes assim, então vão servir de referência. O golpe que eu vou fazer, eu tô imaginando como um ataque que te deixa do outro lado do inimigo, tipo atravessando ele. Exagerei um pouco mais a pose, abaixando um torso, e por enquanto tá pronto. É natural mudar um pouco depois. Além do golpe, eu vou animar a respiração, e também usei Darkest Dungeon como referência. Expandi o peito, suspendi os ombros e levantei um pouco a mão e a cabeça. Já tá ficando legal, mas aqui entra um truque bem simples para deixar mais natural, que é atrasar o movimento da cabeça e dos braços, fazendo tipo uma onda. A animação tava lenta, então acelerei ela um pouco, aproximando um frame do outro, e agora eu vou fazer a pose do golpe. Se a perna da frente foi usada para impulso, ela agora vai ir para trás e a outra vai para frente. Dobrei os pés para ficar como se estivesse flutuando durante o pulo. O torso estava com o lado da faca para trás, preparando para o golpe, então girei o torso para o outro lado, trazendo também o braço. Você deve ter notado que parte dos movimentos são tipo automáticos. Devo isso ao plugin que criou o esqueleto. Com todas essas facilitações, dá muita vontade de animar normalmente. Só que é uma armadilha, porque é muito fácil ficar feio. E a ajuda não é só ao movimentar os ossos. O programa cria uma suavização automática para as poses. Aqui eu terminei a respiração e a pose do golpe, e se eu deixo um espaço entre elas, é criada uma mistura das duas poses, que já é praticamente uma pose nova. Aparecem alguns erros, mas sem esforço dá para arrumar. Por exemplo, o pé que eu queria de apoio não está mais fazendo o trabalho dele, mas é só selecionar ele e replicar o frame anterior para manter a posição. Então é fácil se render a esses recursos e animar da forma comum. Embora aqui eu ainda considero que tô tirando proveito da ideia de pose congelada pro ataque. Só tá tendo um frame extra suavizado antes e eu vou fazer a mesma coisa depois. Mas o que eu decidi é o seguinte, vou testar a animação com e sem esse novo frame entre as poses. No fim do vídeo também vou suavizar um pouco o meio do golpe para ver como fica e como compara com as versões de 1 e 2 frames. Porém, eu não quero mexer muito, porque vai contra o propósito de um método simples que não dá muito trabalho. Levantei um pé um pouco e poses prontas, mas tá faltando duas coisas aqui.
Primeiro é o efeito deixado pelas lâminas. Não quis pensar muito em qual é a melhor forma de fazer ou animar, é só pra ver se a ideia funciona. E animei a opacidade, assim como o jogo de referência fez. A última coisa é o movimento pra frente do golpe. Em um jogo, isso seria ligado a um botão e não teria movimento pra frente no esqueleto, pelo menos não como eu faria. O impulso seria na caixa de colisão que fica em volta do personagem. Então eu mal considero como parte da animação, mas fiz assim só pra testar sem ter que criar mais elementos ou mudar de programa. O pulo tem duas partes, um impulso maior inicial e depois um movimento menor pra frente como se fosse uma recuperação, mas mantendo a pose congelada do golpe. E como eu disse antes, agora eu tô fazendo uma suavização para comparar. Mas é algo rápido, não tão diferente do que já tá aqui. E se ficar legal, acaba servindo como uma dica para animação, que é focar em fazer poses e adicionar só um pouco de movimento extra, para não complicar. E agora retornando nas versões simples, aqui dá para ver a diferença entre 2 frames e 1 frame. Então montei 3 animações e 3 ângulos diferentes para comparar. A primeira é só uma pose, tipo um frame, e é a mais fiel ao jogo de referência. A segunda tem um frame extra no começo e no fim do golpe, e a terceira tem um pouco de suavização no meio. E esses são os outros ângulos. As 3 versões foram inspiradas por Darkest Dungeon, só que a níveis diferentes. Qual ficou melhor e o que você achou dessa técnica? Se gostou do vídeo, deixa um like, considere se inscrever e até a próxima.